Tudo bem? Olá, olá todo mundo. Bora para mais um bate-papo? Bora para mais uma live, né? Quem sabe a gente não pega o hábito de trazer informação toda semana para esse pessoal bonito. E aí, o povo merece. Com Informações certeza. relevantes. Ainda mais essa época do ano, né? Época de imposto de renda, época que gera bastante dúvida, até às vezes, por ser tudo novo, né? Principalmente a parte de mercado acionário, gera uma dúvida ali na hora de declarar seu imposto, né? Até para passar a informação para o contador, até quem conta com o contador para fazer isso, precisa ter as informações ali muito bem elaboradas, né, Bruna? A gente sabe se tem uma coisa que funciona no Brasil, é essa declaração de imposto de renda, né? O leão tá de olho em tudo e qualquer errinho que a gente faça ali, às vezes a gente pode dar ruim para nós, né? A gente tem aqui ou Exatamente. refazer, ou às vezes alguma multa, enfim. É importante saber certinho como é que funciona, porque para não fazer errado. E trabalho tem que fazer uma vez só, né? O retrabalho é complicado, demanda tempo. Exatamente. E a dor de cabeça, né? Quando tem uma chamada em algo nesse sentido. Então, nosso intuito aqui é trazer, esclarecer e fazer as pessoas que elas consigam declarar o imposto de uma forma correta, né, Bruna? E o que você tem Exatamente. para a gente aí para essa live hoje de, de informação? Eu sei que você quer dar um spoiler aí. Verdade, né? No finalzinho da live a gente vai ter uma surpresinha para vocês que eu espero poder ajudar. Então, vamos assistir até o final, que vai ter que precisar de uma certa urgência. É verdade. E o objetivo hoje até ser um bate-papo até um pouco mais rápido, né? Tirar as dúvidas sobre tributação de investimentos do pessoal e como que isso deve ser declarado ali na hora de fazer o imposto de renda, né, Bruna? Você quer, né, puxar aí as primeiras informações para a gente fazer esse bate-papo? O que que eu preciso, o que eu queria trazer de primeira informação, né? O que que vai ser preciso para você declarar os seus investimentos? Você vai ter que ter os informes dos seus investimentos, né? O informe de rendimentos. Isso é a corretora, ou no caso o banco, eles têm que disponibilizar isso para vocês. A gente vai precisar da posição em custódia, tipo, das ações, das posições que você tem até dezembro, né? Até o final de dezembro, porque a gente está declarando o ano de 2020. E a gente vai precisar também das notas de corretagem para a gente saber o preço médio das ações, para a gente poder declarar e fazer, né, qual que foi o ganho que a gente teve aí no ano de exercício. Uhum. Primeiramente, a gente precisa reunir esses documentos. Então, a gente precisa estar munido desses documentos para a gente começar, de fato, a mexer o doce, né, na declaração sobre os investimentos, né? Então, quer falar um pouquinho para nós, Diego, como é que é a tributação em alguma categoria de investimentos? Como que é a porcentagem? Como que funciona isso? Como é que é os cálculos? Bom, assim, tem uma parte da declaração que ela é bem prática de se fazer, né? Que é a parte que é retida direto na fonte. Então, assim, muitos investimentos, um investimento de renda fixa, seja um CDB que a gente faz ali no banco, uma debênture, aplicação no tesouro, ou investimento em fundos de investimento, né, seja um fundo multimercado de ações ou propriamente aí de renda fixa, ele já tem a tributação ali pré-estabelecida de acordo com o tempo que você fica no produto e é retido na fonte. Então, quando eu resgatar aquele produto, já vai trazer ali para mim quanto que ficou direto na fonte, eu já recebo líquido de imposto. Então, o meu trabalho, entre aspas, na hora de fazer a declaração, é simplesmente entrar com essas informações, né? Então, é só colocar lá o CNPJ do fundo que eu tenho em posição, qual que é o tamanho da minha posição, em bens e direitos, né, lá na parte, na hora de fazer essa declaração do imposto, e colocar ali se teve alguma tributação, o quanto ficou ali na fonte. Então, o informe de rendimento já traz isso tudo para a gente. A parte que é um pouquinho mais complexa, que eu preciso ter um controle um pouco maior, é na parte de tributação sobre ações e fundo imobiliário, né? Que é onde, além de
informar em bens e direitos a minha posição no último dia do ano, que isso o informe já traz para a gente, além de informar o que ficou retido ali na fonte, que também o informe traz, né, porque toda tributação, toda operação que a gente faz na Bolsa tem um percentual ali de ações que é retido na fonte, bem pequeno, mas tem um percentual que fica na fonte. Então eu informo para não pagar imposto a mais também, mas existe uma parte de ganho no mês a mês. Essa eu, como investidor, preciso controlar. E para eu controlar isso, eu preciso do que você disse agora há pouco, das notas de corretagem, né, Bruna? E o percentual de declaração, né, Bruna? A gente podia falar um pouquinho de como que funciona aí. Esses fundos, renda fixa, geralmente é tudo igual, né? Como que é a tributação deles? A tributação, em renda fixa, a gente tem uma tabela regressiva, né? Então, a gente tem até 180 dias ali, uma tributação de 22,5% em cima da rentabilidade, né? Porque estamos falando de imposto de renda. De 181 dias a 360 dias, isso vai para 20%. Perdão, 22%. É 20 mesmo, né? 22,5% para 20%, né? Para 20%. Depois de 361 a 720 dias, a gente traz para 17,5%. E acima de 721 dias, né? A partir de 721 dias, a gente tem uma tributação mínima em renda fixa de 15%. Então, a menor tributação é 15% e depois de 2 anos. Isso, exatamente. Então, na renda fixa, a menor tributação que a gente consegue é 15%. E, coincidentemente, é a tributação que a gente tem em operações de ações não day trade, né, Diego? Uhum. Fala um pouquinho para nós sobre as operações com renda variável que fica retido em fonte e como que o investidor faz para pagar o restante da tributação com ações. Bacana. Bom, o cálculo feito ali da tributação que é retido na fonte é 0,05%. Então tem gente que faz esse controle mensal, pegando a nota, vê o que ficou na fonte para pagar a DARF não pagar. Geralmente, às vezes, pode ser que dê apenas centavos, né? Mas o valor que se deve pagar sobre o ganho de ações é 15%. Só que tem um lance aí, Bruna, que não tem na renda, que não tem em fundo, por exemplo, multimercado, que é interessante. Se eu entrei numa ação ali no mês, vamos supor, comprei 100 mil reais de uma ação X, a ação da Petrobras, vamos citar um exemplo. E aí eu acabei vendendo com prejuízo, né? Eu saí dela, a posição estava em 95 mil, eu tive um prejuízo ali de 5 mil. Esse prejuízo, Bruno, a gente consegue usar para abater nos futuros ganhos que a gente possa ter ou em Petrobras ou em outras ações, né? Isso é bem interessante, porque se eu saio de um fundo multimercado com prejuízo, eu nunca mais vou conseguir compensar aquele imposto. Então, vamos supor, aí no outro mês eu fiz uma operação que eu coloquei esses 95 mil. E aí eu consegui um ganho de 10 mil no outro mês. Fui para 105 no meu saldo. Eu não vou pagar imposto sobre esses 10 mil que eu ganhei. Eu vou abater os 5 mil do mês anterior e pagar imposto só sobre os 5 que ficou para trás. Então essa é uma jogada interessante que muitos investidores usam ali na hora de declarar o seu imposto, né, Bruna? E eu sei que tem uma regrinha também, dependendo do valor que eu vender no mês, eu não preciso pagar imposto, mesmo que eu tenha ganho, independente do percentual de ganho, né, Bruna? Como que funciona isso? Mas essa isenção aí só funciona com ações, viu, Diego? Não vai achar que você compra ETF, BDR, fundo imobiliário, vai ter essa isenção, não. Então, assim, é muito importante, porque muitas pessoas acham que essa regra vale para renda variável de forma geral. Mas é somente a venda com ações que existe aí, digamos que é uma isenção, quando a gente vende até 20 mil reais de ações com lucro. A gente não precisa pagar, não precisa fazer a emissão da DARF e pagar o imposto. Mas é somente com ações. Então, Bruna, entrei num BOVA11. Vamos supor que, cara, pesquisei renda variável e percebi que melhor eu seguir um índice, melhor eu seguir um ETF. Tive um lucro considerável, quero vender, quero realizar o lucro. Você vendeu ETF, independente do valor, se for com lucro, você precisa fazer o recolhimento do imposto através da DARF. Então, só para deixar claro que ela sem isenção, até 20 mil em vendas com ações com lucro,
é só ações, isso não se estende a BDR, isso não se estende a ETF, não se estende a fundos imobiliários. Então, as operações, essa isenção é só para ficar claro mesmo que é com empresas, é com ações, porque muita gente confunde, eu já vi muita gente deixar de recolher imposto de renda por achar que se estendia a toda a renda variável. E somente a pessoa física, né? Isso, somente a pessoa física. A pessoa jurídica não tem essa isenção. Já que a gente está falando sobre isso, pessoa física e pessoa jurídica, Diego, fala para nós sobre os dividendos, as tributações em dividendos, né? Porque existe uma diferença entre as duas. E é importante que também é algo que gera dúvida ali na hora de fazer a declaração, né? Então, os dividendos, eles são isentos de tributação para a pessoa física. Então, você, pessoa física, recebeu lá durante o ano inteiro R$1.000 de dividendos das ações que você tem. Você não precisa pagar imposto sobre esse valor. E, além do dividendo, algumas empresas pagam juros sobre capital próprio. Esse sim tem tributação, só que você não precisa preocupar em criar uma DARF sobre o juros sobre capital próprio, porque a própria empresa, quando esse valor entra na sua conta corrente lá na corretora ou no banco que você teve o direito de receber, ele já entrou com a tributação tirada na fonte. Então você não precisa preocupar em fazer uma DARF igual você faz para os ganhos de capital que você fez com ações ou os ganhos de capital que você fez com imobiliário. E essa isenção de dividendos vale tanto para ação quanto para fundo imobiliário. Recebeu o dividendo, ele é isento de imposto, tá? Na hora de declarar lá no ano seguinte, né? Esse ano a gente está fazendo a declaração referente ao ano anterior, de 2020. Então a gente só informa quanto que cada empresa pagou para a gente de dividendo. Então a Vale entrou aqui R$200. A VEG me pagou R$100 de dividendo durante o ano. Eu informo, mas não vai aumentar ali o quanto que eu vou pagar de imposto no fim das contas, porque afinal é isento. Estava aqui falando com eles, Bruno, explicando como que isso é lançado, né? Então a gente tem uma parte lá na declaração de imposto que é rendimentos isento de tributação, que é onde a gente vai lançar CNPJ por CNPJ das empresas que pagou dividendo ali no ano para a gente, vai colocar o valor que foi pago, mas ele já é isento, né? Então a gente não precisa preocupar em pagar ali aquele imposto. A gente só precisa lançar para a Receita saber que a gente recebeu, né, Bruna? Isso, exatamente. Desculpa, pessoal, a ausência, eu tive que sair rapidinho. Bom, quais as informações que você já passou para o pessoal, Diego? O que então, falta da gente falar? A gente falou aqui sobre dividendo e juros sobre capital próprio, né? Sim. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho da diferença. Eu comentei que a gente pode compensar um prejuízo em ação, mas eu sei que tem uma diferença. Eu posso compensar um prejuízo de uma ação da Vale com um fundo imobiliário ou com uma operação day trade? Não pode, né, Bruno? Essas informações não se conversam. Até na hora de lançar na declaração, fica em campos diferentes, né? Exatamente. Então, para a gente compensar prejuízos, a gente só pode compensar prejuízos com operações que são familiares, digamos assim. Bruna, posso compensar um prejuízo da Vale com o lucro da BRF? Pode, porque eles são das mesmas categorias, desde que tenha operado o swing trade, por exemplo. Se eu fiz um day trade com Vale, tive prejuízo, e fiz um swing trade com BRF, posso compensar? Não, porque a tributação é diferente. Então, a gente tem que saber que a compensação de prejuízo se dá só de natureza igual. E vale ressaltar, né, Diego, que para gerar a DARF, a gente gera até o último dia do mês subsequente. Para prejuízo, a gente pode ir compensando ad eternum, né? Então, não existe um tempo limite para a gente poder compensar esses prejuízos. Então, por exemplo, um mercado de grande volatilidade, como o mês passado, onde a gente teve alguns prejuízos, né? A gente pode ir compensando isso ao longo do ano, não é? Exatamente. E só para o pessoal entender a diferença, day trade é a operação que eu entro e saio no mesmo dia, né? E swing trade
é uma operação que eu entro num dia e vendo em qualquer outro dia diferente, né? Então pode durar um dia, 2 dias ou um ano, por exemplo, né, Você Bruno? falou para eles a alíquota de tributação dessas operações, Diego, ou não? Não falei. Tá. Importante falar. Por que que não pode compensar uma operação de swing trade com day trade e vice-versa? Porque o day trade, a tributação deles é 20%, então, sobre a rentabilidade, e o swing trade é 15%. Então, eles não entendem que são operações da mesma natureza. Embora seja renda variável, embora sejam ações, na verdade, geralmente day trade se faz mais com índices, né, Diego? E dólar, mas a gente é renda variável do mesmo jeito, porém a natureza da operação é diferente. Do mesmo jeito para fundos imobiliários, então eles não entendem que é a mesma natureza de operação. Por mais que você opere da mesma forma, comprando e vendendo pelo seu home broker, mas entende-se que a tributação é diferente, então a natureza da operação também é diferente. Explica um pouquinho para nós, Diego, em relação ao Come Cotas, que também é uma antecipação do imposto de renda que ocorre em alguns fundos, né? Sim, sim. Só finalizando essa parte da ação e a gente entra nessa do fundo, a gente vê, na verdade, mais uma curiosidade, né? O ano passado, um ano de crise, um ano conturbado, foi quando veio, de fato, ali o coronavírus com uma intensidade forte, aumentou o número de pessoas que estão investindo em bolsa, em fundo imobiliário, nesse tipo de categoria. E a B3, o mercado, trazer essas vantagens de tributação para pessoa física, as pessoas que estão começando aí na bolsa, é interessante, né? Então, pessoa física que vendeu menos de 20 mil no mês ali, não precisa pagar tributação sobre o ganho. Os dividendos que entram na pessoa física também isentos de tributação. Então, várias vantagens aí para que as pessoas possam ser incentivadas, né, a continuar nesse mercado acionário, que a gente ainda tem muito que galgar, né, Bruna? E trazendo um pouquinho aí sobre o Come Cotas, aí já na modalidade ali de fundos de investimentos, o que acontece? Esses fundos, às vezes a gente fica 10 anos ali com o fundo na posição e não liquida, porque é um investimento que a gente fez pensando lá numa aposentadoria ou mais a longo prazo. Para que o governo não fique 10 anos sem ver imposto, às vezes seu fundo está performando bem, nesses 10 anos performou 100, 200% ali, para que o governo não fique todo esse período, né, Bruna, sem ver ali o imposto de renda do que você está ganhando. Voltou, né? O que o governo faz? Ele simplesmente traz para a gente uma forma de fazer essa na fonte, né, essa recolhimento do imposto 2 vezes no ano. Então, todo mês de maio e no mês de novembro tem o chamado Come Cotas. O governo vai lá, entra no seu fundo, é um fundo de longo prazo, então eu vou recolher aqui 20% sobre o que ele está ganhando agora no mês de maio, até então. Vendo uma ligação que eu estou recusando. Então, ali no mês de maio, ele vai e pega 20% e tributa na fonte. No mês de novembro, mais 20% sobre o que você está de ganho até então na operação. Tá? Aí, no ano posterior, então agora em 2021, eu vou só informar o que foi tributado na fonte desse fundo ao longo do ano e se por algum acaso eu vier fazer o resgate dele agora, eu vou pagar só a diferença do que ainda não foi tributado, né, Bruna? Isso, exatamente. Lembrando, Diego, que os fundos de curto prazo, os renda fixa curto prazo, são os 20%, e os fundos longo prazo são tributados em 15%, porque ele entende que é a alíquota mínima. Então, se é curto prazo, ele entende que a alíquota mínima é 20%, se for longo prazo, ele entende que a alíquota mínima é os 15%. Então, até na hora de escolher o seu fundo de renda fixa, você tem que se atentar se a característica dele é de curto prazo ou de longo prazo, porque a tributação pode ser diferente. Então, até na hora da alocação, a gente precisa se atentar a isso, porque talvez a gente tenha a intenção de ficar em um fundo por bastante tempo, digamos assim, e daí a gente às vezes entra num fundo de curto prazo sem saber e está sendo ali tirado de nós, né? Tirado de nós
as cotas referente ao imposto de renda, antecipação de imposto de renda de 20%. Então, um planejamento e um estudo criterioso é importante para até na alocação de fundo em relação aos impostos de renda. Verdade, Ficou eu falei longo prazo 20% é 15%, eu troquei Isso. aqui, o longo e o Não, mas curto. normal, eu tive um delayzinho também sobre as tributações ali, normal acontecer a gente se confundir. O de ações é diferente, né, Bruna? Do que? E isso vale para fundos de renda fixa e multimercado. O de Isso, os ações não cambiais. tem cotas, né? Não, os cambiais também têm come cotas. Os fundos de ações não, eles são tributados em 15% sobre a rentabilidade no momento do resgate. Só no resgate, então. Exatamente. Devido à alta volatilidade, né, de mercado, o governo entende que, como uma ação às vezes pode mudar de preço uma velocidade rápida, não acha justo recolher no meio do caminho alguma coisa que, de repente, depois de 2 anos, pode mudar tudo ali, né? E na minha previdência, Diego, eu tenho come cotas? Na Previdência, você não tem. Uma das vantagens hoje de se investir na Previdência frente, porque a Previdência é um fundo, né, Bruna? Só que é um fundo que tem uma forma de tributação diferente, tem sim algumas limitações de investimento que fundo normal não tem, fundo de Previdência, mas cada vez está mais acessível os fundos de previdência a todos os produtos de mercado para fazer aplicação. Só que uma das vantagens do fundo de previdência é que ele não tem esse come cota. Então, esse imposto que todo mês de maio e novembro tira ali 15% dos meus fundos da minha carteira, na previdência não tira, e esse dinheiro faz o quê? Continua sendo investido. Se eu pensar no horizonte de 10 anos, né, Bruna, e se a minha previdência for de uma tabela regressiva, que o imposto vai diminuindo também ao longo do tempo, além de pagar só 10% de imposto lá no final, eu ainda vou ter o reinvestimento desse come cotas 2 vezes por ano, que no fundo de investimento normal acaba sendo retido ali em fonte, né? Então, é uma informação relevante para se observar na hora de montar uma carteira, né, Bruna? Exatamente. Na verdade, investimentos em previdência com imposto de renda, declaração, dá até uma outra live para a gente falar VGBL, PGBL, porque se a gente começar a falar aqui sobre isso, a gente vai ficar até mais tarde e acho que a gente pode trazer esse assunto em alguma outra live, se for do interesse do pessoal. Sim, sim. Bruna, e me tira uma dúvida. Eu tenho ações da Magazine Luiza, peguei um gap ali dela nessa alta, né? Vamos trazer um cenário aqui. Eu coloquei ali 50 mil, esse 50 mil virou 150 mil, só que eu nunca vendi essas ações. E aí? Eu tenho que pagar imposto se eu ainda tenho ela em carteira, se eu não liquidei, eu tenho que pagar esse imposto. Como que eu tenho que agir ali no momento de fazer a declaração? Se eu comprei essas ações há 2 anos atrás, se ela ainda está na minha carteira e eu ainda não vendi. Como que funciona? Eu preciso pagar imposto dela agora? Você vai fazer a declaração da sua posição em custódia, como a gente já havia comentado, né? Então, você declara como um bem seu. Então, você vai declarar a sua posição em custódia, quanto de ações que você tem até dia 31 de dezembro. Vamos supor, cara, eu vendi ela 1º de janeiro. Você declara que você estava com ela até 31 de dezembro. É isso mesmo, Diego? É isso mesmo. Se ela estava na minha posição no último dia do ano passado, eu só informo ela lá na declaração em bens e direito e não preciso pagar imposto sobre essa ação enquanto eu não vender ela. Se por algum acaso hoje eu decido vender minha posição de Magazine Luiza, o que acontece? No próximo mês, até o último dia do mês subsequente, então a gente está em março, até o último dia útil de abril, eu vou ter que pagar 15%, que é a tributação ali de ação, sobre todo o meu ganho em Magazine Luiza. Então, só depois que eu vendo, que eu preciso pagar esse imposto, né? E aí, sim, eu emito a DARF. Você vai pagar bastante imposto nessa operação que você fez aí, né? Porque você comprou 50 mil, agora está com 150. Queria que fosse verdade. Então, isso que eu ia deixar só um startzinho aqui para o pessoal. Muitas pessoas reclamam sobre gerar DARF, sobre pagar imposto de renda sobre os lucros.
É só para a gente pensar um pouquinho diferente, cara. Se eu quero pagar imposto de renda. Por quê? Porque se eu estou pagando imposto de renda é porque eu estou ganhando. Então, pessoal, não vamos achar que pagar imposto é uma coisa ruim. Se é justo, se não é justo, se a gente tem essa devolução pelo governo depois, isso já é outro assunto, já é outros 500, né? Mas se você está pagando imposto de renda, significa que é porque você está rentabilizando, significa que é porque você está ganhando dinheiro. Então, aqui a gente quer, deseja, reza para poder pagar imposto de renda, porque significa que a gente está tendo lucro, né, Diego? É óbvio que a gente vai tentar fugir ao máximo do jeito que a gente pode, né? E aí, fugindo ao máximo, quanto mais a gente pagar, melhor, é porque a gente está rentabilizando muito bem a carteira. Então, por exemplo, se a gente faz uma carteira mais de longo prazo, a gente não tem tanto hábito de vender ativo ali todo mês. Se eu não tenho esse hábito e em um mês eu posso policiar ali uma venda máxima de 20 mil, estou fugindo. Eu posso investir em empresas que pagam bons dividendos, estou tentando fugir ali de dividendo, mas, além disso, eu também quero potencializar com ganho de capital. Então, quanto mais eu pagar de imposto, melhor ainda, né, Bruna? E também, só também uma outra dica aqui, que muitas pessoas seguram a posição em prejuízo, né, às vezes até de ativos que não têm uma projeção de recuperação, para não realizar o prejuízo. Então, pessoal, a gente consegue abater os prejuízos com os lucros. Então, não é falando mal do papel nem nada, é só trazer um exemplo. Por exemplo, a Cogna teve um recuo muito grande e não tem uma projeção, assim, pelo que a gente ouve dos analistas, de recuperação em curto, médio prazo, né, Diego? Assim, lógico, tudo pode acontecer, a gente não tem bola de cristal, mas a previsão, assim, dos analistas não é que o papel se recupera a patamar que era antes. Então, às vezes, não carregar um papel desse, realizar o prejuízo e a gente entrar em outras operações, em outras empresas que têm uma projeção de ganho no curto, médio prazo, até para compensar aquele prejuízo. E daí, quando a gente realiza o lucro em outra operação, a gente consegue abater com aquele prejuízo que a gente teve daquele papel que a gente não queria sair. Então, é até um viés, né, de aversão à perda, que a gente casa com papel porque teve um prejuízo muito grande e agora não quer se desfazer porque quer esperar que o papel retorne. Só que a gente olha os relatórios, a gente vê o cenário não é favorável nem para médio prazo. Então, às vezes, não faz muito sentido carregar aquela posição. Às vezes é melhor realizar o prejuízo, tentar algumas outras operações com cenários mais favoráveis, recuperar um pouquinho do lucro e depois abate o prejuízo. A gente vai não deixar de declarar, né? Mas a gente vai abater o prejuízo que a gente teve com o imposto que a gente deveria de pagar e a gente não pagaria. Então, eu acho que é uma alternativa até às vezes inteligente, né? Por isso que é importante a gente ter uma gestão de investimento, né? Ter um acompanhamento dos nossos investimentos, porque sim, se a gente lê em livro, a gente ouve as pessoas falando que o mercado compensa o investidor preguiçoso, né? Aquele que simplesmente não tem nenhuma atitude. Mas algumas gestões, sim, faz muito sentido a gente ter uma dinâmica dentro do nosso portfólio, assim como a gente trouxe na outra live a carteira de renda fixa da Eleven, onde ela é dinâmica mês a mês. Eu acho, sim, muito importante a gente estar preparados para os diferentes cenários que a gente enfrenta na nossa economia, ainda mais no mundo como a gente está hoje. A informação é muito rápida, então as mudanças também são muito rápidas, e o cenário tão imprevisível que a gente está vivendo, todo com pandemia. Aqui no Brasil a gente tem esse circo político, né? Porque não dá nem para falar que é crise política, é quase um circo mesmo, sem se posicionar aqui como política, mas é porque é cada notícia que às vezes a gente se sente até de mãos atadas em relação aos investimentos, em relação às rendas variáveis mesmo, né? Mas é só para deixar aqui um outro insightzinho para vocês, antes de falar, não, estou casada com papel, não vou soltar porque eu tive muito prejuízo, para a gente analisar o cenário e ver se realmente faz sentido ou não a gente continuar com aquela posição perdedora. Exatamente. E matéria de planejamento financeiro em dia, né? O investidor não é avesso à perda, ele é avesso ao risco, ele é avesso à perda, né? A gente não gosta de perder de jeito nenhum. Pode até ganhar pouco. Ele tem esse perfil, né, Bruna? Exatamente. Mas, Bruna, só dando um resumo aqui de uma forma geral. Então, renda fixa, CDBs de bancos, debêntures, tesouro, fundo de renda fixa, fundo multimercado, de uma forma geral, a gente tem uma tributação igual, né?
O fundo tem a particularidade do come cotas, e esses produtos CDBs, debêntures, a gente tem ali a mesma tributação no fim das contas, que é começando em 22,5, terminando em 15, e tudo na fonte. Eu só preciso jogar isso ali na hora de montar a declaração, né? E Isso. ações, eu preciso ter um controle de mês a mês, porque vai ter um campo para fundo imobiliário, um campo para ações, sendo a de swing trade, de day trade, que a gente explicou aqui. Então, eu preciso ter esse controle mês a mês, porque eu preciso pagar essas DARFs mensais. Então, é um trabalho que eu preciso fazer um pouquinho mais de perto. E na hora de lançar lá no imposto, eu preciso lançar basicamente em bens e direitos tudo que eu tenho no último dia do ano passado. Cada tipo de produto vai ter um código específico, a ação vai ter um código, o fundo de investimento um código, o CDB outro código, né? Um insight aqui, não sei se o investidor que investe através de corretora, Bruna, e ele tem ali CDBs de 5 instituições diferentes através aqui da XP, por exemplo, ele não precisa lançar CNPJ de todas as instituições. Ele pode lançar só a da XP e lançar o valor somado de todos os CDBs que ele tem, né? E fazer esse lançamento de ações no mês a mês ali à parte. Então, basicamente, seria isso, né, Bruna? Assim, a teoria está aqui, né? Na hora de ir para a prática, obviamente, surge muito mais dúvidas em relação a isso. Seria isso? Você queria acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que é só isso. Se você deixar eu finalizar, eu vou trazer a cerejinha do bolo da live para o pessoal. Então, tá autorizado. Todo mundo querendo essa cereja aí. Como você disse, né, que a teoria é fácil e às vezes a prática a gente não consegue desenvolver com tamanha facilidade, né? Como isso já é um pouquinho mais natural para nós. Então, a cerejinha do bolo que eu vou trazer hoje, já que você, na última live, trouxe um pouquinho, uma surpresinha para mim, então vou trazer uma surpresinha aqui para nós também. A primeira pessoa que nos procurar, a gente vai ajudar como que vai fazer a declaração. Então, a primeira pessoa que procurar eu e o Diego, a gente vai monitorar isso através do horário que a pessoa mandou um direct, mandou uma mensagem. A gente vai orientar na forma de declaração. Então, se a pessoa às vezes precisar que oriente por videoconferência, a gente vai estar junto para tentar compartilhar a tela e estar mostrando com a pessoa, ou às vezes só um encaminhamento por mensagem, por prints, etc. A gente vai estar aí assessorando vocês, está dando uma mão aí, porque a gente sabe que realmente não é uma coisa muito fácil para quem nunca teve acesso, né, Diego? Exatamente, principalmente quando tem alguma coisa relacionada à renda variável, né? Então, é um trabalho minucioso. O que a gente traz no dia a dia é mais essa expertise de tributação sobre como investir, a forma que a gente assessora os nossos clientes. Mas como a gente já está um pouco habituado a fazer até as nossas declarações, então por que não, às vezes, ajudar uma pessoa? Ela pode até contar com um contador, que inclusive é o especialista Sim. mais indicado a fazer tudo isso. Mas a gente trazer o conhecimento, né? A gente não quer entrar na área de ninguém, isso realmente é a área do contador, é simplesmente uma orientação aqui em relação a como que faz na parte dos investimentos, né? Então, para ficar claro aí, é a declaração na parte dos investimentos que a gente pode aí ajudar, contribuir com alguma coisa, mas que é de competência mesmo de um contador. Então, se você não sabe fazer, não tem ideia de lançar os outros bens que você tem, de como colocar sua renda e etc., aí você sim procura um contador. Agora, se só a parte dos investimentos que você está com um pouco de dúvida e a gente pode colaborar com alguma orientação, aí pode procurar a gente que a gente auxilia. Pô, bacana, Bruna. Não, foi uma surpresa positiva. Trouxemos uma semana passada, outra hoje. Essa live a gente vai deixar salva, né, Bruna? E para quem quiser assistir depois. E a gente está à disposição aí. Quem tiver alguma dúvida, enfim, alguma pergunta, tá ali fazendo. Não igual essa pessoa que a gente vai, de fato, estar acompanhando, mas pode mandar aí no direct que a gente... eu falo por mim e por você, porque eu te conheço e sei que você tem ali a mesma mentalidade de ajudar o maior número de pessoas a investir melhor, né, Bruna? Exatamente. Conta com a gente e vamos pensar aí já num novo tema para a próxima live. Se vocês quiserem sugerir alguma coisa, vocês também
pode mandar para nós que a gente está aberto a sugestões. Valeu, pessoal. Obrigado, Bruna. Falou, Vinícius, que mandou aí um tchau aí pra gente, um amigo. Até a próxima.